Sérgio Moro, afinal, vai crescer nas pesquisas de opinião? Ouça, veja esse vídeo para entender toda a lógica, todo o raciocínio, né, em torno disso aqui. Né? Inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal, que é um canal de análise política apartidária. Muita gente aí, né, as pessoas que não querem nem Bolsonaro nem Lula, muita gente da elite, né, tem uma esperança imensa no crescimento de Sérgio Moro. Sérgio Moro se colocou como candidato a presidente, ninguém sabe se realmente ele virá a ser mesmo candidato a presidente, estamos trabalhando com a hipótese que ele está aí, está se movimentando no país como candidato a presidente, inclusive ele entrou bem, entrou se movimentando bem, né, fazendo eventos, falando, né, com muito espaço na mídia, repito. Agora, a gente sempre tem que pensar, né, a motivação do voto, né, a motivação emocional do voto e que as pessoas racionalizam, que as pessoas explicam. Veja, esse meu linguajar é simplório, né, mas por detrás dele tem uma literatura imensa sobre comportamento eleitoral, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, o que elas sentem quando decidem o voto. Você tem, né, eu vejo muita gente fazendo análise dizendo, não, porque tem o voto do Nordeste, tem o voto do Sudeste, o voto do Sul. E aí a pessoa diz, olha, se tiver tantos por cento daqui, de cá, vai lá e cresce, ou vai lá e ganha a eleição. Né? Mas esse raciocínio é um raciocínio simplesmente aritmético, ele não leva em consideração as motivações do voto. Né? Toda eleição, né, você pode analisar a eleição, né? Você simplesmente analisa a eleição, não precisa de nenhuma bengala, nenhuma muleta para analisar a eleição. Você tem que raciocinar, está nos meus livros, né? Tem um livro ali, está ali, O Voto do Brasileiro. Você pode ter eleição de mudança e eleição de continuidade. Tá? Eleição de mudança, eleição de continuidade. Você tem que olhar se a eleição que você está analisando é de mudança ou de continuidade. Em geral, é raro que uma eleição não seja ancorada em um candidato de governo, um candidato apoiado pelo governo. Nós não tivemos uma eleição ancorada em 1989, Sarney, né, foi a primeira eleição presidencial. Agora, em 94, tivemos o candidato de Itamar Franco, era Fernando Henrique, o candidato do governo. Em 98 tivemos, Fernando Henrique disputou a primeira reeleição da história do Brasil. Aí, em 2002, tivemos esse ancoramento da eleição no candidato de governo, qual seja José Serra, apoiado do PSDB, apoiado por Fernando Henrique. Aí ganhou o candidato de oposição em 2002, Lula. Em 2006 tivemos essa ancoragem, Lula disputa a reeleição e vence. Em 2010 tivemos a ancoragem da candidatura governista Dilma Rousseff, apoiada por Lula. Lula fez campanha, enfim, começou a fazer campanha antes mesmo do ano eleitoral. Em 2014, a ancoragem da candidatura de governo, Dilma disputa a reeleição. Em 2018, não houve essa ancoragem. O governo estava lá, Michel Temer, ele não disputou a reeleição, um governo, né, muito impopular. Agora, em 2022, volta a ter essa ancoragem. Então, quando a gente pega de 89 para cá, 2 eleições não tiveram ancoragem e todas as demais tiveram numa candidatura governista. Bolsonaro disputa a reeleição, é a candidatura governista. Então, esse é um motivo para as pessoas votarem. Vamos pensar em Sérgio Moro. Eu comecei o vídeo, vou falar de Sérgio Moro. Não, pois bem, Bolsonaro disputa a reeleição. Então, existem pessoas no Brasil, um contingente de eleitores, 20%, 25%, não sei, que avaliam, não sei, né? Entre 20% e 25%, tá aí, qualquer pesquisa mostra isso, que avalia Bolsonaro ótimo e bom. Essas pessoas que avaliam o governo ótimo e bom, por uma razão emocional, elas, né, eu sempre chamo a atenção, o que motiva é a emoção, elas se identificam com Bolsonaro, gostam de Bolsonaro, ela tem uma emoção que as move em direção a Bolsonaro. E avalia ótimo e bom governo, elas dizem, deixa ele lá, eu quero que ele fique lá. Né? Esse é o motivo do voto, esse motivo está espalhado no Brasil inteiro, tem no Nordeste, tem no Sudeste, tem no Sul, em alguns lugares esse grupo de eleitores é maior, em outros lugares é menor. Daí Bolsonaro ter mais voto em alguns lugares e menos em outros. Né? E aí você tem a outra motivação do voto, que é aqueles que estão insatisfeitos com o governo. Quem avalia ruim, péssimo. E aí esses eleitores caminharam, né? O PT saiu do governo, todo mundo sabe disso, saiu em 2016, o PT é oposição ao governo.
né? E aí a pessoa diz, eu quero trocar, então eu vou para quem? Vou para o PT. Existem pessoas, né, que não querem Bolsonaro e não querem o PT, né? Toda eleição houve no Brasil terceiras vias, elas têm espaço, né? 2002, Garotinho, era o ex-governador do Rio de Janeiro, teve 18% dos votos. E o ex-governador do Ceará, né, ali bem próximo da ex-governadoria, Ciro Gomes teve 12% dos votos. Isso foi em 2002. Então, se a gente somar, né, 18 e 12, está lá 30% dos votos, praticamente um terço do eleitorado, voto válido, votou numa terceira via, né? O Brasil tem isto. A Marina, em 2010, não foi na eleição da trágica morte de Eduardo Campos, foi em 2010, a Marina teve 19% de votos válidos. Né, 19%. Né? Na eleição de 2014, né, ela teve 21%. Né? Então tá lá, tem um espaço, não quero nenhum nem outro, né, a polarização que era no passado, PT e PSDB. Então, no Brasil existe esse espaço. Mas esse espaço, ele em geral, quer dizer, esses candidatos, eles conquistam votos. Os dois ex-governadores, a gente compreende, são mais votados em seus respectivos estados, nos estados que governaram. Né? A Marina tinha saído do PT, né, em 2010, estava mais recente a saída dela do PT. E aí você vê, né, esses candidatos, aí, por isso que é importante, eles têm que pegar o voto daqueles que rejeitam o governo. Hoje no Brasil a maioria rejeita o governo, por isso que a eleição de mudança, o favorito é Lula por conta disso, essa motivação do voto. Então, Sérgio Moro tem que tentar pegar o voto que hoje está em Lula. Só que o voto que hoje está em Lula é de gente que está aí, acompanhou o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, sabe que Sérgio Moro foi responsável pela prisão de Lula e depois também sabe que foi anulado, Lula está livre, pode ser candidato. Então tem aí, né, uma explicação, a narrativa de tudo que aconteceu, né, um enredo muito evidente de tudo que aconteceu. E isso, em algum momento, Lula vai usar. Eu não sei se você percebeu, em dados de pesquisa que estão saindo por aí, a maior rejeição de Sérgio Moro é na região Nordeste. Por quê? Porque a maior votação de Lula é na região Nordeste. Então, eu sempre digo, a rejeição e a votação são duas faces de uma mesma moeda. Né? A votação em Lula, ela é uma face da moeda, a rejeição a Sérgio Moro é face dessa mesma moeda. Né? Então, quanto maior a votação em Lula, maior a rejeição de Sérgio Moro, que é em relação a Sérgio Moro. E Sérgio Moro tem dificuldade de ter o voto governista, porque candidato de governo, por definição, só tem um, não tem dois candidatos de governo, isso não existe. Não, o governo lançou dois candidatos. Pode existir, é algo raríssimo, estou dizendo, como lógica não tem, o governo vai ter sempre um preferido, aquele que mais vai dar continuidade ao governo. Né? E candidatos de oposição podem ter vários. Então, Sérgio Moro efetivamente é um candidato de oposição ao governo Bolsonaro. Então, a avaliação negativa de Bolsonaro vai para candidatos de oposição. Né? Essa é a dificuldade. Então, por isso que as pessoas vão estranhar Sérgio Moro tendo muita exposição de mídia e não crescendo. Por quê? Ele tem muita exposição de mídia e não cresce porque a motivação, isso é que importa, não basta ter exposição de mídia. Por isso que eu tiro o peso nas análises da mídia. A mídia pode expor bastante. Agora, por que as pessoas vão votar em Sérgio Moro? Qual a motivação? Qual a emoção que as leva a votar em Sérgio Moro? Não tem. Né? O PT tem uma marca clara. O PT tinha uma marca clara quando era governo. Somos governo, estamos fazendo isso. Nosso objetivo no governo é fazer isso. E tem uma marca clara na oposição. O PT não apoia, não vota com a oposição. Isso daí é um fato. O PT não vota com a oposição. Né? Então tem uma marca clara. Né? Aí, Sérgio Moro tem essa marca clara de oposição? Não, não tem. É uma dificuldade imensa para ele. Ele vai construir essa marca clara muito difícil. Ele foi parte do governo Bolsonaro. Inteligentemente, a esposa dele disse: Bolsonaro e Moro uma coisa só. Ela teve a intuição do momento, ela teve a percepção real, ela sabia disso. Muito identificado ambos. Então, essa dificuldade de Sérgio Moro é imensa. Ele tem cara de candidato de governista, mas tem que tentar obter o voto oposicionista. Pode ter a mídia que for.
É muito difícil. Ele tinha que seguir uma rota com muita clareza. E ele não segue essa rota por conta da posição que ele se encontra. Fique aqui, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal, inscreva-se no canal.